Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, vamos falar com o nosso Deus para dar início a esse culto, para Ele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, para agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para ministrar esse culto, para louvar, para adorar, pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por essa semana que está se iniciando agora, mas principalmente, meu Deus, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado. No nome do Senhor Jesus, nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, tudo que vai acontecer, cada palavra, cada louvor, cada atividade, seja o Teu Espírito Santo a falar a cada coração, a revelar, a visitar este lar que está participando conosco agora, a trazer a paz a este lugar, a guardar cada um dos seus entes queridos, onde quer que essa pessoa esteja, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Nos envolve, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Seja o Senhor falando profundamente a cada coração neste dia, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. É o que nós Te pedimos aqui, na mesma fé e concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para agradecer, conforme já falamos aqui, por Ele ser o nosso Deus, por Ele suprir a cada uma de nossas necessidades, cuidar de cada uma de nossas necessidades, por Ele também ter preparado um plano de salvação que ninguém poderia fazer senão o Senhor Jesus, e Ele fez por nós, já está feito, já está pago. Então que maravilha nós podemos estar aqui falando destas coisas, falando das coisas de Deus num mundo tão violento, num mundo tão sem direção, tão confuso. Nós temos uma direção, nós temos um Deus, nós temos um Salvador, e isso é uma coisa que ninguém poderia pagar. O preço para nós era impagável, mas o Senhor Jesus, Ele pagou, Ele fez esta obra por nós. E nós vamos começar nessa manhã. Eu quero dar aqui a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão aqui participando conosco, também os irmãos que estão aqui na mesa conosco, a irmã Maria Cristina, o irmão Miguel, o irmão Luiz Fernando, a Wanda que está aqui do meu lado, a todos os irmãos aí que estão participando, irão participar também. Um bom dia, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também passar agora a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aí aquilo que Deus tem colocado ao seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, a paz do Senhor Jesus, um bom dia, irmão, está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e, por extensão, a família de todos que estão aqui nos acompanhando nesse, assim, no simultâneo, e os que vão acompanhar depois, que vão assistir depois a esse culto. Deus nos abençoe a todos nós. Bom, pastor, vamos lá. Hoje Deus colocou no meu coração a segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, nos versículos 1 ao 13. Então, segunda epístola de Pedro, nos versículos 1 ao 13. Eu quero, então, lembrar aos irmãos que o culto é racional e que nós seremos agora confrontados com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos justifica, ela nos repreende,
ela nos traz esclarecimento, ela mostra quem verdadeiramente nós somos, ela é útil para nós vivermos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, a palavra de Deus é indispensável. Se nós, então, nos desligarmos completamente das coisas que estão lá fora e realmente prestarmos atenção, vamos imaginar que nós estamos aos pés de Jesus Cristo, falando com Ele, pedindo a Ele, ouvindo Ele, que possamos ter paz no nosso coração. E o que a palavra de Deus operar no interior dos nossos corações, conosco mesmo, a palavra de Deus é a única digna de ser recebida, é a única digna de toda a confiança. E durante a palavra, alguma coisa Deus colocou realmente no teu coração, se alguma escama dos teus olhos for removida, aceite, mude a sua conduta a partir dali. Se Deus te deu realmente um esclarecimento, viva aquele esclarecimento. Amém? Então vamos passar para a leitura. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 1 ao 13. Na minha Bíblia aqui está escrito: a vinda do Senhor e tem significado. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vida, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Eu acho muito legal essa mensagem e mais adiante eu vou falar. Eu vou comentar, então vamos começar. Vamos lá, eu vou reler e vou fazer um comentário. Amados, esta
Esta, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então aqui, vamos interromper aqui ele diz, olha, não se esqueçam, houve a lei, agora veio Cristo, nós temos a mensagem da cruz, então estou escrevendo para que vocês se lembrem. Mais adiante ele vai falar, independente do tempo, existe isso, nós temos que viver meditando na palavra, alimentando a nossa fé com a palavra, com oração, assistindo aos cultos da igreja, seja no presencial, ou seja, de forma remota. Mas aqui ele diz, não esqueçam, e ele diz, e ele continua, pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então, o que nós temos hoje em dia? Nós temos hoje em dia o que? Igrejas de homossexuais e pessoas, artistas famosas, dizendo, não, a Bíblia tem que ser atualizada. Ou seja, eles estão dizendo assim, o seu Deus é um incompetente. Onde está o seu Deus? Cadê o fim do mundo? Nada acontece, está tudo aí. E nós olhamos tudo isso, e se nós não tivermos realmente abastecidos, entendeu? Da palavra, da pregação, do louvor, se nós não tivermos esse estudo, não é? A participação, porque qual é a grande alegria do cristão? É estar em comunhão com os irmãos e deixar o Espírito Santo no meio de todos operar, todos falando ao pouco o que realmente colocar, e sempre tendo em mente o seguinte, quem muito busca acaba sendo atendido no sentido do seguinte, acaba crescendo espiritualmente. Então ele continua, onde está a promessa da sua vinda, ou seja, você tem que viver como se não tivesse amanhã, e não é assim. Porque desde que os pais dormiram, ou seja, Moisés, Abraão, todo mundo morreu, o próprio Noé, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou, as pessoas continuam casando, continuam bebendo, continuam comendo, e passa a sensação de que nada vai mudar. Isso aí é uma história da carochinha. Jesus não vai voltar, mas aí ele põe em confronto. E ele fala aqui no versículo 5, porque deliberadamente esquecem que, então ele fala, esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ou seja, houve um juízo de Deus ali, porque o pecado se acumulava, o homem só piorava, e o Noé era o único que temia, e mesmo assim a construção, isso é que é muito importante, a construção da arca foi demorada, para que houvesse arrependimento, para que o homem falasse, meu Deus, aquele homem está lá construindo aquilo ali pela fé no meio do deserto. O que será que está no coração daquele homem? O que Deus colocou no coração daquele homem para ele, apesar de toda a nossa maledicência, estar lá? E hoje nós estamos do mesmo jeito. Cristo ainda não voltou pela longanimidade de Deus, pela paciência que Deus tem para que nós sejamos alcançados. Por isso, alcançados, todos sejam alcançados, como está aqui
é porque o Espírito Santo me fez pular, mas está aqui. Então, como é bom estar reunido, estarmos nós reunidos, entendeu? Para que a palavra alcance. Como é bom ter ministérios, a Igreja de Jesus Cristo, na difusão do Evangelho da paz. Graças a Deus, eu estou falando pelo Espírito, deixa eu voltar aqui. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, ou seja, têm sido reservada para pegar fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, igualzinho como foi na época de Noé. Não pense que ninguém vai sair pela tangente, que vai ter uma segunda chance, que não tem. Agora é de vez, está acabado. O cordeiro já foi sacrificado, acabou. É isso que nós precisamos entender. Continuando. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, as pessoas chegam, cadê o teu Deus? Não mudou desde que o mundo é mundo. Não sei o que. Não interessa. Nós, seres limitados, seres carnais, contamos com o tempo. Deus colocou o tempo em nós. Mas Deus não depende do tempo para nada. O eterno não depende de tempo. Esse valor para Deus não existe. Isso existe para nós. Continuando. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é essa que tem que ser, como eu falei lá na época, que ninguém ficava pensando, como é que aquele cara, o Noé, está fazendo aquilo tudo no deserto. Hoje, nós convertimos. Nós temos que viver pelo arrependimento, porque nós fomos chamados, escolhidos e somos salvos. E quando o Espírito Santo nos incomodar, nos mostrar que pecarmos, nós temos que nos arrependermos, nós temos que pedir perdão a Deus. A questão você passa pela lavagem da regeneração e depois entra o processo de santificação. O que é o processo de santificação? Nós tomarmos a forma de Cristo, e para isso nós vamos ver que nós não somos ninguém, que nós pecamos, que nós erramos, e toda hora temos que estar aos pés de Cristo pedindo: Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nos perdoa porque erramos. Esse é o verdadeiro Filho de Deus que está diante do Pai. Vamos continuar. Aí ele fala: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Em outras palavras, não podemos nos apegar a nada. Eu construí prédios, eu tenho uma fortuna maravilhosa. Não temos nada, tudo isso vai passar. Os céus pegarão fogo, tudo aqui vai derreter. Eu fico imaginando as barragens. Vai ser água para tudo quanto é lado, vai ser o caos. Tudo vai se desfazer, o homem vai ver que não é nada, ele vai entender: meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não acreditei nisso antes? Então vem, visto que todas essas coisas hão de assim ser feitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vocês já imaginaram? Morro derretendo, vulcão explodindo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra.
nos quais habita a justiça. Irmãos, o que nós temos que viver? Nós temos que procurar viver a nossa vida com dignidade. Nós temos que procurar viver a nossa vida sem fazer besteira, sem infringir a palavra de Deus. E descansar na promessa. Evidentemente, nós temos necessidades nessa terra que nós temos que pedir a Deus para que Ele nos supra. Mas tenhamos sempre uma conduta digna diante de Deus. E que possamos descansar, porque essa promessa vai se cumprir. Nós estaremos, como está dizendo aqui, em nova terra, nas quais habita a justiça. Então, pastor, eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao Senhor para o Senhor fazer as suas correções. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus, né? Que Deus continue abençoando aí nosso irmão Luiz, para que ele venha sempre trazer aí uma palavra aí objetiva aos nossos corações, né? E aqui o irmão começa falando sobre viver meditando na palavra, né? Isso é importante aí, no mundo em que existe uma grande nuvem, né? Negra, espiritual, que cega o entendimento das pessoas. A bússola aqui nesse mundo é a palavra de Deus. Então é necessário realmente, isso que o irmão Luiz trouxe para nós aqui através dessa palavra, essa meditação constante. Não, mas já ouvi essa palavra, não importa, ouça de novo, medite na palavra, tem sempre alguma coisa nova que Deus nos traz quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Outra coisa que o irmão tocou importante aqui que a gente pode ver, né? Quem estiver prestando atenção, o Espírito diz que quem tiver ouvido que ouça, né? É o desprezo, né? O desprezo a Deus. Como desprezo a Deus, né? Quando a pessoa rejeita a sua palavra, ela está desprezando o próprio Deus. Quando a pessoa rejeita a Bíblia, ela está rejeitando ao próprio Deus. Ela não está rejeitando o pregador, o pastor, a igreja, a religião, não. A pessoa está simplesmente dizendo que ela não quer Deus na sua vida. E cada vez mais o homem se estribando no seu próprio conhecimento, ou pior, né, em doutrinas de demônios, e deixando de lado a presença de Deus. Então é muito importante aí também isso que o nosso irmão Luiz aí trouxe para nós aí hoje, né? Uma outra coisa que as pessoas se baseiam muito, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas nascem, as pessoas morrem, as pessoas se dão em casamento, né? O irmão Luiz trouxe isso aí também. Então nada mudou, né? Então cadê a promessa dele? Cadê que ele vai voltar? E as pessoas não veem, como também foi citado na palavra, o irmão Luiz deu a luz aí também, através da palavra de Deus, é que Deus ele não está limitado pela nossa condicionante chamada tempo, né? Isso é uma coisa feita para nós. Existe o tempo de Deus. E o irmão Luiz ele colocou muito bem aí a palavra, quando ele realçou a questão de que se Deus está retardando ainda, não é porque ele desistiu, ou porque ele tem outros planos, ou porque a palavra ela está sendo alterada. Não, é por nossa própria causa, para que muitos mais possam se arrepender e possam ser salvos. Então nós devemos ter essa visão para cuidar da nossa própria salvação, cuidar da nossa vida espiritual e estar ajudando uns aos outros, como estamos fazendo aqui hoje, nos reunindo, cultuando a Deus, trazendo palavra, trazendo mensagem, trazendo louvor, trazendo fortalecimento espiritual numa terra que está completamente cega. A gente vê aí o que aconteceu nos últimos dias, um grupo lá de homens malvados, né, invadiram uma nação independente, um estado independente, pegaram pessoas civis, idosos, crianças, homens, mulheres, civis desarmados, fizeram atrocidades, sequestraram, fizeram lá, e pessoas pelo mundo todo defendem isso, acham que isso foi uma atitude justa. Isso não é só uma das maldades, né? As maldades estão aí se multiplicando por toda a terra. Então nós precisamos de ter a luz da palavra para que nós não venhamos ser cúmplices destas coisas que estão acontecendo por aí. Basta também você ver leis que aprovam que você possa matar criancinhas
no ventre da sua mãe. Cegueira espiritual. Então é preciso, o irmão Luiz traz isso aí para a gente olhar para a palavra de Deus, para que o nosso parâmetro seja a palavra de Deus, né? O que Deus aprova como relacionamento? O que Deus aprova como tratamento que nós devemos dar às pessoas? Então, a nossa bússola, o nosso parâmetro, ele precisa ser a palavra de Deus. O irmão Luiz destacou a questão da paciência também, importante aí, de Deus, né? A gente já falou sobre isso aqui. E também a questão da época do Noé, que eu achei muito interessante, né? E os dias atuais, aí Jesus ele fala isso também, vai ser como nos tempos de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, né? Faziam as suas festas e repentinamente lhes veio a destruição. O irmão Luiz, foi muito legal trazer essa questão da regeneração e a santificação, a questão do crente, né? Nós já somos regenerados, nós já estamos aqui reconciliados com Deus, né? Nós já temos o direito à salvação, mas aí passamos por esse processo de santificação, que é quando nós estamos vindo à igreja, ouvindo a palavra de Deus, e quando nós chegamos em nossas casas, em nossas vidas, e colocamos essa palavra em prática, né? Não basta só ouvir, não basta só ler, mas é necessário crer e colocar em prática, né? Interpretar, entender, crer e colocar em prática. Então, é o que nós estamos aqui fazendo, buscando através das pregações, né? E o Espírito Santo ele vai nos dando o entendimento da palavra e a aplicação que ela deve ser feita em nossas vidas. Agora, uma coisa assim que eu achei muito legal as pessoas entenderem, que as pessoas acham que vai ser uma coisa assim, apertou um botão e tudo sumiu. Não. Vai ser uma coisa, uma sequência de acontecimentos, meio Apocalipse, né? Uma sequência de acontecimentos que vão acontecer. E entre eles, aqui foram citados os terríveis, né? O fogo, né? As coisas se queimando, os elementos da terra. O irmão Luiz citou um monte se derretendo. A pessoa, você vê numa montanha, né? O Cristo Redentor se derretendo na sua frente ali, né? Aquela pedra lá que tem nos morros, aqueles morros que são pedras puras, se derretendo ali na sua frente, o mar virando uma água fervente lá, inundando tudo. Você já imaginou as pessoas aí vendo, querendo beber água e a água amarga não ter sabor de nada? Vai ser serão dias, né, terríveis nessa terra. Serão dias que realmente a pessoa vai olhar e infelizmente muitos, né, a Bíblia diz que muitos, ao invés de se arrependerem ainda nessa situação, o coração deles vão estar tão endurecidos que eles ainda vão amaldiçoar a Deus. Eles vão ter ainda nem ali o reconhecimento, o arrependimento, ver que estava errado. Eles vão amaldiçoar. A cegueira espiritual vai ser tão grande que eles vão amaldiçoar a Deus, né? Então isso mostra porque que realmente há uma necessidade do próprio Deus ele fazer essa separação, o próprio Deus ele fazer essa seleção. Não é por causa da nossa bondade, da igreja, tá, irmãos? Não é porque nós somos melhores do que aqueles que não creem ou daqueles que viram as costas para o Senhor Jesus. É por causa da maldade do mundo, da maldade, do pecado que habita no coração do mundo. Então, por isso que Deus ele estende as suas mãos, por isso que o tempo vai passando, né? Não é porque não vai acontecer, é para que mais pessoas possam se arrepender e ser salvos. O desejo de Deus é que todos se salvassem, mas infelizmente, pela maldade do coração do homem, pela ignorância do homem, pelo orgulho do homem, muitos se perderão, muitos irão ali para uma vida eterna uma vida eterna, vamos dizer diferente, né? Um sofrimento eterno, isso não é vida, né? Um sofrimento eterno de brasas, de fogo, né? De bicho comendo que não para de comer. Então, muito importante falar sobre isso. E o irmão termina de uma forma muito positiva, né? E depois de toda essa destruição, teremos o quê? Novos céus, né? E nova terra. Então, a vida novamente, a esperança para aquele que está em Cristo Jesus. Então, que Deus continue usando o irmão, abençoe o irmão aí, tudo que ele tem colocado diante da sua vida, as coisas que ele tem colocado nas suas mãos, né? E ele dê a capacidade para que o irmão possa estar sempre administrando
e que Ele vai multiplicando cada vez mais isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos os irmãos aí que estão também participando conosco aí através do Instagram, que Deus também esteja abençoando aí as suas vidas. E quero nesse momento também pedir ao nosso irmão Miguel, né, que traga à igreja aí aquilo que Deus tem colocado no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Islar, amém. E bom dia a todos que estão participando. Eu trago a palavra que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13, né? E diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? Então, mesmo os experts, né, que a gente fale em várias línguas, que tenhamos o dom das línguas, se não houver um amor verdadeiro em nós, de nada adiantará, né, a nossa habilidade de expressão, né? O apóstolo Paulo, ele compara o discurso vazio de quem fala sobre amor, mas que não vive de fato, ao som estridente, intenso e prolongado do metal, que ecoa no ar e incomoda os nossos ouvidos. Então, do que vale a teoria sobre o amor sem a sua prática? Quem pode ser convencido sobre o amor se não enxergar através das nossas ações? Muitos estão bastante empenhados em ter um bom discurso, em passar uma imagem positiva, com palavras bem colocadas. Porém, se esse discurso não estiver carregado genuinamente de amor, cairá em um grande vazio, porque o amor é um comportamento. Somos cristãos e devemos procurar imitar a Jesus. O mundo está carente de atitudes de amor, e não apenas de frases que falam sobre ele. Se Deus, que é o próprio amor, não estiver em nós, nunca viveremos o amor verdadeiro. Se estivermos cheios de Deus, como uma consequência natural, tudo que vem do amor, a paciência, o respeito, a lealdade, a alegria, a humildade, a gentileza, a mansidão, a esperança, transbordará do nosso interior e transformará a nossa vida e a vida das pessoas ao nosso redor para melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. O Miguel trouxe aí para a gente a questão do amor, muito importante, né, na igreja. E um destaque aqui, o que o irmão falou a respeito, né, falou muita coisa, né, mas a questão do amor é um comportamento, né. Isso é importante a gente entender, porque tem muita gente que despreza, né, o seu irmão, despreza o familiar, despreza a pessoa que está perto, não manifesta qualquer tipo de ação amorosa para essa pessoa e diz porque não sentiu de Deus que era para fazer isso, né? Uma expressão muito usada aí no meio da igreja, né? Eu não senti de Deus de perdoar, né? Eu não senti de Deus de amar, eu não senti de Deus que eu tinha que aguentar aquele negócio. E quando o amor é decisão,
O amor não é sentimento. O amor não é uma coisa que vem incondicionalmente para aquele que já está convertido. Quando nós nos convertemos, nós já recebemos o amor de Deus. Então, o irmão Miguel traz isso aqui muito importante, que se o amor é um comportamento, significa que nós fomos, né, ordenados a amar. Primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois o próximo como nós amamos a nós mesmos, né, como nós amamos a cada um de nós. Então, se a pessoa não tem essa disposição mental para amar, que aí vem aquilo, o amor não se reflete apenas nas ações, mas também nas suas motivações. Por que eu vou amar? Eu vou amar porque Deus colocou em mim o seu amor e Ele disse que eu devo amar. Então essa é a minha motivação. Então quando a pessoa ela faz, mesmo que uma atitude amorosa, como foi citado na passagem, ainda que eu desse a minha vida, né, por uma outra pessoa, e isso não fosse feito por amor, isso não tem valor algum. Então é importante a gente ver também as motivações das nossas ações e alinhar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes à palavra de Deus. Então isso é importante, isso é exercício, né? A gente vai ter que exercitar isso aí, porque uma vez que é comportamento, né? E comportamento com uma boa motivação, não é o comportamento querendo enganar as pessoas, querendo ali ter alguma vantagem, quer seja ela financeira, quer seja ela emocional, né? Alguma coisa que a pessoa está querendo ali tirar uma vantagem, tirar um proveito. Não, tem que ser realmente porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações e através disso nós somos aí constrangidos pelo poder do Espírito Santo a obedecer, amando, né? A obedecer, sempre ali está orando, mesmo por aquelas pessoas que muitas vezes elas estão planejando algo contra nós, estão sempre ali procurando fazer alguma maldade contra você, contra a sua casa, sua família, mas se mantém em oração. Essa é a maneira de demonstrar o teu amor, né? Essa é a maneira de mostrar que você realmente se importa com que aquela pessoa ela venha mudar esse procedimento e ela venha se converter. Não é você estar ali agarrado àquela pessoa que está querendo a maldade. Isso aí também a gente tem que ser prudente, né? É você ter um sentimento, não, essa pessoa está completamente cega, está completamente perdida, eu não posso fazer nada por ela, né, nesse momento, fisicamente, né? Não posso sequer me aproximar porque realmente a situação está muito difícil, né? Mas uma coisa eu posso fazer, que é colocar os meus joelhos no chão e orar pela vida dessa pessoa. Então que Deus também, irmão Miguel, vai abençoando cada vez mais o irmão, vai dando sabedoria, né? Para que o irmão venha trazer sempre uma palavra aí que tenha um sentido na vida de cada um de nós e que ele opere poderosamente aí também na sua vida, na sua casa, na sua família, né? Realizando sonhos, realizando projetos, né? Para que tenha aí aquela reunião celestial naquele dia do Senhor, naquela ceia do Senhor, todos possam estar reunidos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar então ao nosso Deus, vamos abrir os nossos corações em louvor diante do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 305 da harpa cristã. Campeões da luz. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom caminho
capitão, hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, e nos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e que nós possamos também ser aqueles que vão participar dessa ceia, receber aí os galardões, né? Os lauréis, principalmente a coroa da salvação. Quero convidar os irmãos agora a continuar com a palavra de Deus, abrindo aí as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 3. Livro de Atos, capítulo de número 3. Enquanto isso, eu vou orar aqui, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra mais uma vez. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Ô meu Pai, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então vamos lá. A cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram-se ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração
e assombro por isso que lhe acontecera. Glória a Deus por isso, né? A gente vai dar continuidade aqui depois na palavra, mas vamos para a introdução ali até o 10, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, primeira coisa que nós podemos aí observar nessa mensagem, nessa palavra de hoje, a palavra de Deus, né? É que aquele coxo, ele não tinha nem condições de andar até lá. Ele diz a palavra aí, como nós podemos ver no texto, que ele era colocado ali diante do templo com a finalidade de receber alguma ajuda, né? De pedir esmolas. As pessoas passavam ali e davam esmola para aquele homem. E quando foi que Pedro e João estavam ali passando, a hora nona ali, por volta das 3 horas da tarde, né? Conforme a contagem aí dos judeus, ele estava lá na porta esperando que eles dessem alguma coisa. E eles olharam para ele, pediram para ele olhasse para ele ali, ele ficou, olha, cadê a esmola, né? Cadê o dinheiro? É o que ele achava que iria receber, né? E isso é bom a gente ver também a questão, a gente pode relacionar isso aí, né? É que muitas pessoas ali vão, às vezes, à igreja como um ato social, né? Ou esperando receber algum tipo de esmola, algum tipo de gratificação de Deus pelo simples ato de ir à igreja. E nós não vamos à igreja para buscar recompensa de Deus. Não deveríamos ir. A razão pela qual nós vamos à igreja, né, participamos do culto, seja ele físico, seja ele virtual, é para louvar e adorar a Deus, é para buscar a esse Deus maravilhoso. Então, naquele momento ali, que eles estão olhando ali, pedem para olhar, vai acontecer uma diferença, né, na vida daquele homem, né? Então, ele estava ali implorando. O que vai dizer Pedro? Versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, né? Então, muita gente vai para a igreja esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, o que muitas vezes tem acontecido é o contrário, né? A pessoa vai buscar ali a Deus e ela não encontra o poder de Deus, né? Pelo contrário, ela vê ali muita riqueza, muita suntuosidade, né? Muito luxo, né? Mas poder de Deus mesmo ela não consegue encontrar. Muitas vezes ela volta para sua casa, ela volta vazia, né? Ela não teve ali uma palavra que alimentasse, que desse uma direção espiritual para ela, né? Que suprisse ela espiritualmente. E, na verdade, era o que estava acontecendo com o coxo. O maior milagre ali, no meu entendimento, não foi ele ser coxo e tornar a andar e receber de novo a sua autonomia física, né? Não, o maior milagre ali para ele foi ter um encontro com Deus. O maior milagre que nós temos nessa vida é ter um encontro com Deus, é ter a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus, de nos arrepender dos nossos pecados e de sermos salvos. Esse foi o maior milagre que aconteceu na vida daquele coxo. Por quê? Porque nossa finalidade aqui nessa terra é uma, né? Nós nascemos, vivemos e vamos morrer. Para todos nós, né? A palavra de Deus é bem clara, Hebreus 9, 27. Ao homem é dado viver uma vez só e depois segue-se o quê? Ou morrer uma vez só e depois segue-se o juízo. Então, para todos nós está decretado isso. Então, se nós temos aí o conhecimento da palavra de Deus, e ele está aí para quem quiser, tá, irmãos? Não é uma coisa secreta. O que é bom da igreja, a igreja não é uma instituição secreta. A igreja não é uma instituição que está escondida
que poucas pessoas têm acesso, que tem que ter uma sigla para entrar, que tem um código, né, de honra, né, de ética, que você não possa ter acesso se não chegar pela mão de alguém, né, e tem que cumprir algum ritual, né, de entrada para poder... Não tem nada disso na igreja, né? Não tem nada disso. A igreja, ela é aberta para todos. Todos os ordenanças, né? Todos os atos, todas as liturgias que estão na igreja estão publicamente na Bíblia, para todos verem. Batismo, Santa Ceia, como é que é o casamento, tudo isso está na palavra de Deus, está tudo revelado. Então isso é importante a gente ter essa noção desse encontro com Deus. E esse coxo acabou tendo ali, e que muitas pessoas precisam ainda ter, e que muitas pessoas ainda precisam renovar. E quando eu digo isso, eu não estou falando só dos descrentes, eu estou falando de nós, crentes, né? Nós precisamos ter encontros constantes com Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nós precisamos a cada dia renovar as nossas esperanças quanto à eternidade, quanto à nossa própria salvação. Isso é preciso, senão a gente fica apagado espiritualmente, a gente fica perdido espiritualmente. Vamos lá continuar então? Aí, versículo de número 5, né? 5 não, 9, né? Pulou o 9. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Então, agora vamos ver outra coisa interessante. O milagre, ele acendeu aquele povo que estava lá. Então, talvez muitas pessoas que estivessem na igreja apenas para ver, será que vai acontecer alguma coisa? Será que isso é verdade? Será que não é? Elas viram ali a manifestação do milagre de Deus. E esse milagre em si, ele não tem o poder para salvar, isso é que é a questão, né, irmãos? Muita gente acha que porque aconteceu algo de sobrenatural, e coisas sobrenaturais acontecem em nossas vidas em todo o tempo. Muitas vezes nós não estamos vendo, mas elas estão, não é porque nós não estamos vendo, é que elas não estão acontecendo, elas estão acontecendo a todo tempo, né? Mas não são estas coisas sobrenaturais que vão produzir fé no nosso coração, porque a própria palavra, ela já ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, imediatamente, isso que é a atitude inteligente. O coach falava agora, né, que eu estou andando, né, que eu estou com minha autonomia recuperada, eu vou cair na esbórnia, eu vou fazer tudo aquilo que eu não podia fazer, que igreja que nada, nunca mais eu quero ficar na porta dessa igreja. Nada, né? Ele foi lá, começou a louvar, adorar a Deus, entrou na igreja, ele teve um procedimento de uma pessoa que realmente teve ali um encontro com Deus. Importante isso. E foi lá para ouvir o quê? A palavra, tá? O que ele vai ouvir? Nós vamos ver a sequência, eu li só a primeira parte, né, para não ficar muito longo, mas nós vamos ver na sequência que Pedro e João vão que ministrar a palavra, irmãos. Eles vão entrar no templo e dizer, aí, viu, nosso Deus é poderoso, fez um milagre, aceita Jesus. E Jesus fez um milagre, viu, ele era coxo, ele começou a andar. Nada disso, né? Eles vão ali pregar a palavra, eles vão ministrar a palavra, porque há uma necessidade de se ministrar a palavra. Se a palavra não entrar no coração da pessoa, se a pessoa não entender a palavra, se ela não crer na palavra, não existe realmente a salvação, não existe o arrependimento, não existe a conscientização de que só podemos ser salvos através da fé do Senhor Jesus. Então, é necessário que a palavra de Deus ela penetre profundamente aos corações. Então, o que Pedro sabia? O que João sabia? Eles estavam ali tomados pelo Espírito Santo. Já havia acontecido o Pentecostes. Eles sabiam, tudo bem, isso aqui é só uma introdução, agora está na hora de tocar nesses corações, agora está na hora de pregar a palavra, de ministrar a palavra de Deus. Então, tenha muito cuidado quando a gente fica somente comendo pelas beiradas. É aquela pessoa que quer saber, será que tem alguma coisa que Deus quer falar comigo em especial, em particular?
Será que vai acontecer um milagre aqui hoje, né? Ou então você está ali, o irmão, o pastor, o obreiro, seja lá quem for, está trazendo uma ministração maravilhosa da palavra de Deus, coisas importantes, preciosas, né? E a pessoa está lá chateada, puxa, será que não vai ter nem... Meu servo, ouve a minha voz hoje aqui, é esse que te falo. A pessoa só está ligada nesse tipo de coisas, né? E isso não traz para a pessoa o que? Crescimento espiritual. Isso não firma a fé dela em Deus. Isso não faz com que ela cresça, ela fica apenas dependente dessas coisas. E é importante que nós sejamos dependentes de Deus, que nós tenhamos aqui a palavra de Deus, a Bíblia, né? A nossa profecia, ela seja essa palavra aqui, irmãos. Essa é a nossa profecia. É isso que traz para nós o crescimento espiritual. Se Deus quer falar conosco em sonho, se Ele quer usar o irmão, se Ele quer fazer um pássaro, um corvo, uma mula, não importa, Ele vai fazer, não precisa ninguém ficar atrás disso. Ele vai fazer, mas deixa Deus fazer. Não é a gente ficar correndo atrás procurando isso aí, não. Deixa Deus ser Deus. Vamos olhar aquela profecia que já está dada e que já está aqui, né, completamente, né, autorizada, né? Ela já está aqui de uma forma que nós podemos crer de uma forma incondicional na palavra de Deus. É isso que nós precisamos. A ponto de que se vier uma outra palavra, lembra que nós temos 3 tipos de espíritos: o espírito humano, os espíritos malignos e o Espírito de Deus. De forma que se algum espírito maligno, se algum outro tipo de espírito vier a falar e não falar conforme essa palavra, nós possamos rechaçar completamente. Então é importante a gente estar ligados aí com isso aí, a importância que o homem foi lá para o templo, tá, irmão? Resumindo aqui, isso tudo que a gente está falando aí. Então vamos ver o que foi pregado lá no templo, né? Vamos lá, primeira parte do discurso, do 11 ao 13. Apegando-se eles a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, olha só, primeira coisa, né, que Pedro vai fazer é trazer à memória a eles os fatos recentes da negação, né, Pedro e o João, né, da negação que eles tiveram ali ao Senhor Jesus. E ele relembra: olha, vocês, mesmo Pilatos querendo salvá-lo, mesmo Pilatos querendo inocentá-lo, vocês traíram ao Senhor Jesus. Entendeu? Então ele trazia a memória primeiro: vocês são culpados. Assim como nós também fomos tocados um dia. Estou dizendo, você que já está na igreja, você que já se converteu, né? E também você um dia vai se converter, vai entender melhor isso. Nós um dia fomos tocados e entendemos as nossas culpas, entendemos o nosso pecado, compreendemos que tínhamos a necessidade de arrependimento e de perdão, porque o Espírito Santo fez essa obra conosco, né? Então o que Pedro está mostrando? Está mostrando para eles o que aconteceu, a culpa deles, o que eles fizeram. Foi aquele Jesus que vocês viraram as costas, traíram, mesmo o governador querendo salvá-lo, vocês foram lá e traíram ele, foi ele que fez esse milagre. Então ele está dando um despertar ali no povo, mostrando através da palavra quem é que tinha feito o milagre. Mas tem um propósito, ali não era só, a primeira ele está mostrando a culpa, mas não era a questão ali somente acusar. Vós, porém, negaste o santo, o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. Então ele vai mais um pouquinho além, né? Vocês não só traíram
não só conduziram ele à morte, mas vocês trocaram ele por um assassino. Vocês escolheram um infrator, um criminoso, um homicida no lugar dele. O autor da vida, aquele a quem Deus ressuscitou, e Pedro, João, como os demais apóstolos, foram testemunhas desta ressuscitação, porque viveram ali 40 dias com Jesus depois que ele foi crucificado. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós fomos testemunhas deste fato. Eles foram testemunhas, ninguém contou para eles que Jesus ressuscitou, né? Eles participaram, né? Eles viram, eles comeram na mesa com ele, eles foram instruídos por ele, eles viveram com Jesus depois que Jesus voltou. É isso que eles estão falando. Eles não estão falando de algo que eles ouviram falar, mas estão falando ali de algo que eles viveram. O nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou, irmãos. Então, é uma oportunidade. Então, ainda que nós tenhamos cometido erros, ainda que nós estivéssemos no tempo da ignorância, adorado a outros deuses, nos curvado diante de outros deuses, ainda que nós tivéssemos feito práticas de coisas que Deus abomina, mas quando nós chegamos diante do Senhor e abrimos o nosso coração e reconhecemos os nossos pecados e reconhecemos as nossas culpas e pedimos perdão, crendo sinceramente que o Senhor Jesus tem o poder não só de nos perdoar e de nos salvar, é isso que vai acontecer. O perdão e o principal, a nossa salvação. E eles vão falar sobre isso. Nós vamos ver essa parte aqui quando eles começam a falar sobre isso. Primeiro eles estão levando eles a real, né? O que vocês fizeram, né? Então diz assim no 16: pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que seu Cristo havia de padecer. Então ele está dizendo, vocês fizeram por falta de conhecimento das coisas espirituais. Vocês não tinham conhecimento das coisas espirituais. Mas no passado, né? Agora, as coisas espirituais, elas estão o quê? Sendo reveladas a cada um de nós. E nós temos o conhecimento. Cada um de nós tem um acesso à palavra de Deus, tem acesso à Bíblia, né? Mas está dizendo, vocês não tinham conhecimento, e nem as suas autoridades. Mas agora vocês estão tendo. Agora a palavra está sendo pregada. Agora o Filho de Deus está sendo manifestado. Quando nós vivemos no mundo, que dificilmente vai ter uma criatura nesse mundo que não saiba quem foi ou quem é o Senhor Jesus. Todos nós sabemos, tá? O Jesus homem, o Jesus Deus, todos nós conhecemos o Senhor Jesus. Então a negação a Ele hoje não é uma negação por ignorância, é uma negação deliberada, é uma decisão que a pessoa toma conscientemente. Quando a pessoa nega o Senhor Jesus, não é mais uma coisa por ignorância. A pessoa hoje não está escolhendo Barrabás por ignorância. Ela está realmente virando as costas para Deus. É uma grande diferença, né? E isso nós precisamos entender. Por quê? Uma vez que o Evangelho é pregado, não existe mais ignorância. Uma vez que a pessoa foi iluminada, uma vez que o Espírito Santo tocou no coração dela, já não existe mais ignorância. É diferente. Quando a pessoa que foi tocada, a pessoa que recebeu a palavra de Deus, aí já é diferente. Por isso que muitas pessoas recebem a palavra de Deus, elas são tocadas, o Espírito Santo vai lá, toca, e elas, ao invés de abrir o coração, o que elas fazem? Endurecem o coração. Por isso que a pregação diz, ao ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, muitos corações fechados para a palavra de Deus. E muitas pessoas aí, seguindo doutrinas erradas, às vezes até dentro de igrejas aí, corações duros, corações fechados. Por quê? Porque Deus ele não faz mistura, ele é santo. Santo é aquilo que não
se mistura, como foi falado aqui já hoje, igrejas que aprovam comportamentos que a Bíblia reprova. Então, a pessoa está tão perdida ou mais perdida que aquela que está aí no mundão, porque ela está aprovando coisas que Deus não aprova, que Deus reprova. Continuando aqui na palavra de Deus, no versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Coisa interessante, né? Então, a conta do pecado é uma conta que já nasce conosco, é uma conta que a pessoa, quando ela nasce, ela já vem com aquela conta lá aberta, né? Você já vem com a conta aberta, mas eu não pedi essa conta, não adianta, né? Já nasce conosco, você vai nascer com ela e vai só aumentando, né? Vai só aumentando. Só que quando a pessoa ela tem um encontro com o Senhor Jesus, ela crê no Senhor Jesus, ela se arrepende dos seus pecados e ela confessa os seus pecados ao Senhor Jesus e ela recebe o perdão e a salvação, o que acontece com esses pecados? Está falando aí, são cancelados. É diferente, né? Então você estava devendo uma soma lá impagável, chegou alguém lá e falou, quanto é que ele está devendo aí? Ah, ele está devendo tanto aqui, não tem como pagar essa dívida. Ele não tem como pagar, não tem ninguém aí que possa pagar para ele. Ele vai ter que pagar isso aí, vai para a prisão, vai acontecer alguma coisa. Não, faz o seguinte, me dá a dívida dele aqui. Eu paguei, essa dívida aqui está o quê? Cancelada, não existe mais. Eu paguei essa dívida. Foi o que Jesus fez. Ao morrer naquela cruz ali, irmãos, o que ele estava fazendo? Ele estava cancelando a dívida de toda a humanidade, tá? Agora tem uma coisa, para a pessoa tomar posse desse cancelamento, ou seja, da salvação e do perdão, há uma necessidade de arrependimento e há uma necessidade de fé, crer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito, não tem um atalho, não tem o meu jeito de crer, não tem o meu jeito de fazer. Ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. A pessoa tem que tomar uma posição. Ou você quer fazer do jeito de Deus, ou não vai chegar a lugar nenhum. Ou vai continuar com a sua dívida. Aquela dívida que você já recebeu a conta, né, quando nasceu. Então, cada um tem que tomar a sua decisão, né? E nós que já estamos na fé, cada dia mais reforçar a nossa fé. Cada dia mais manter a nossa conta zerada, né? Não podemos começar, né, a fazer depósito nessa conta. Essa conta foi cancelada, né, irmãos? Então, se ela foi cancelada, a gente não pode ir lá querer fazer mais depósitos, né? Nosso depósito é na fé, no Senhor Jesus, é na palavra de Deus, né? Não podemos fazer esse tipo de coisa. Vamos continuar aqui, irmãos. Bom, versículo 20. A fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo que já foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, e que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, né? Então, tempos de refrigério. E muita gente acha que os tempos de refrigério são aqui nessa terra. Não é, né? A gente até tem algum refrigério, né? Deus dá aqui um livramento para a gente. Mas os tempos de refrigério é a eternidade. Ele fala, o Cristo, o Messias, que vai restaurar todas as coisas. Que legal, como a palavra de Deus ela se encaixa. Hoje o irmão Luiz estava falando o quê? Da destruição dos elementos, né? Do derreter, né? Do fogo. Isso tudo vai acontecer, irmão. Isso não é historinha, não. Isso tudo vai acontecer. Basta você estar a gente já está aqui no trailer, né? Nós estamos tendo um trailer, né? O sol aumentando o calor, né? As águas poluídas, as águas aumentando, o nível do oceano subindo, né? Coisas estranhas acontecendo aí por toda a terra, a maldade, a iniquidade se multiplicando. Nós temos um trailer de um longa-metragem que está para se concluir. Então, as coisas estão acontecendo, não vê quem não quer. Por isso que quando está lá no livro de Apocalipse, João ali revelado por Senhor Jesus, ele sempre fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós estamos no trailer. O longa-metragem vem aí, ele não é bom.
Não compre pipoca para esse filme, que eu tenho certeza que você não vai gostar de assistir ele, né? E vamos subir, né? Vamos pegar essa segunda arca que está aí, ó, né? Ficar com o nosso Senhor Jesus, participar da ceia dele para toda a eternidade. Então, isso é a graça de Deus, gente. Nós temos que ter essa preocupação em nós. Nós temos que nascer cada dia de novo. Cada dia nós temos que acordar com a vontade, desejando, como Paulo fala, o alimento sólido espiritual. Não é aquele superficial, aquela coisinha que é para tocar no nosso ego, né? Você vai vencer, você é mais que vencedor, né? Tudo posso e tal. Maravilhoso, tudo posso naquele que me fortalece. Sim, mas ele disse, eu sei passar por coisas boas, mas também sei passar pela escassez. Tem que ler tudo, irmãos. Não é só aquilo que dá assim para a gente, né, tocar o nosso ego, né, para a gente ficar... Não, vamos ver toda a palavra. Então, o tempo de refrigério é quando vai restaurar todas as coisas. Quando concluiu lá o irmão Luiz no finalzinho da palavra, ele falou, novos céus e nova terra. Oh, glória, né? Que coisa maravilhosa, né? Depois de tudo aquilo ser derretido, consumido pelo fogo, eis que Deus fará novos céus e nova terra. Que maravilha, né? Essa promessa, ela está para se cumprir. Vai se cumprir. Assim como tudo que nós estamos vendo, nós não veremos mais. Será destruído, será consumido. Nós temos que ter certeza disso. Assim também Deus irá restaurar através do Senhor Jesus todas as coisas. Então, sabendo disso, o Espírito Santo revelando isso para nós, a palavra de Deus revelando isso para nós, o que uma pessoa que está desviada está esperando da sua vida? O que uma pessoa que está vivendo no engano, na mentira, está esperando da sua vida? O que uma pessoa que está vendo essa palavra e que ainda não se converteu, está esperando da sua vida? O que você espera? Será que você acha que o seu destino vai ser diferente dos milhões e milhões de bilhões de pessoas que já partiram dessa terra? Nós teremos o mesmo destino que elas. Um dia todos nós morreremos. Apenas aqueles que estarão aqui no dia da volta do Senhor Jesus é que serão arrebatados. E aqueles que já morreram em Cristo, que partiram em Cristo, vão ter o seu corpo transformado e ressuscitados primeiro que os outros. Então, é necessário que você que está aí no vale da decisão, tome a sua decisão. Você está no vale da decisão? Você está indeciso? Você está com um pé aqui, outro lá, está querendo pular fora, porque está de beicinho, porque não aconteceu as coisas do jeito que você queria na sua vida? É esse o seu problema? Você sabe qual é o destino de quem partir dessa terra sem o Senhor Jesus? Não é esse o destino que você quer para você. Não é esse o destino que você quer para ninguém que você ama, para sua família, para os seus amigos. Então, se firme com Deus. Você que está dizendo que vai esperar o seu marido, a sua mulher se converter, para depois você se converter. O seu relacionamento pessoal é com Deus. Então não arrisque a sua eternidade por nada. O primeiro amor que nós devemos ter é para com Deus, irmãos. Então quando você fala isso, você está colocando Deus em segundo plano. Será que você acha que Deus, ele se agrada dessa atitude? Ah, é porque meu filho, se ele não se converter, eu não quero ir para o céu, não. Você está colocando dificuldade para o seu próprio filho, porque se você se converte, você tem a oportunidade de orar e buscar por ele. Mas quem está buscando por você e por ele, se nem você se converteu? Nem você se curvou diante de Deus e você quer que o outro se curve? Nem você assumiu uma posição diante de Deus e você cobra de outra pessoa que ela assuma? Então é necessário que a primeira pessoa, ela tome a sua própria posição pessoal com Deus, com o Senhor Jesus. Tem que chacoalhar, irmãos. São tempos difíceis, não dá mais para ficar ali no leitinho. Tem que chacoalhar mesmo.
para que a pessoa se converta, para que a pessoa tome uma posição com Deus. É isso que é necessário, são tempos difíceis e nós precisamos tomar uma posição com o Senhor Jesus. Continuando aqui, versículo 22, né, irmãos? Disse, na verdade, Moisés: o Senhor vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esse dia. Já 22 ao 24. Então, ele dá o testemunho daquilo que já foi falado pelos profetas. Quem é esse profeta? Na verdade, é o Filho de Deus. Quem é esse profeta que as pessoas que não derem, olha que coisa séria, as pessoas que não derem ouvidos a ele serão o quê? Exterminadas. Para todo sempre. Ou seja, viverão o sofrimento eterno, que não terá fim. É isso que você quer para a sua vida? Pensa bem, se você pode escolher a vida eterna, uma vida prazerosa na presença de Deus, na presença dos irmãos, na presença da igreja, na presença dos santos anjos do Senhor, é isso que você vai querer realmente? Será que o orgulho, a teimosia, o desejo pelas coisas desse mundo compensa a eternidade? Coloque isso numa balança, mas não uma balança física, não, uma balança espiritual. Faça essa balança espiritual na sua vida e veja o que vale a pena. E comece a se esforçar por aquilo que vale a pena, por aquilo que é eterno, por aquilo que não perece. Fale com Deus, peça a Deus fortaleza. Está faltando força? Pede a Deus que Ele dá. Está faltando sabedoria? Pede a Deus que Ele dá. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a necessidade, coloque diante de Deus, que Ele vai te iluminar nessa situação. Deus, Ele vai te levar realmente a ter o pleno conhecimento dEle, da tua salvação, e como você pode ajudar a outras pessoas a alcançarem a sua salvação. Vamos fechar aqui em nome do Senhor Jesus? Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Jesus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então ele fala aqui dessa aliança que foi feita com Abraão primeiramente, né? E através dessa aliança Deus já prometia que da descendência de Abraão seriam abençoadas todas as nações da terra. Quem é essa descendência de Abraão? Quem é esse descendente de Abraão pelo qual todas as nações da terra foram abençoadas? O próprio Senhor Jesus, irmãos. Foi o próprio Senhor Jesus, né? Então, primeiramente, ele vai ali para os judeus, ele ressuscita, ele vai lá, passa instruções para os judeus, mas essa bênção, ela foi espalhada por toda a terra, por todos que são ali descendentes de Abraão. Não só pela promessa, mas também agora pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Cada um de nós somos descendentes de Abraão. E devemos crer nessa palavra. Então você que crê no Senhor Jesus, você que recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você que busca viver de acordo com a palavra de Deus e faz isso conforme pregou em nosso irmão Miguel, por amor, né? Não é porque tem medo de ir para o inferno, mas por amor, porque você aprendeu a amar a Deus porque Ele te amou primeiro. Então, você é um descendente de Abraão. Você é um filho de Deus através do Senhor Jesus. Você está salvo. Você está salvo. Permaneça na tua salvação. E você que se afastou? E você que ainda não é? Está esperando mais o quê? Venha. A porta está aberta. O Senhor Jesus diz: todo aquele que nele crê será salvo. Então está aberta a porta, é só vir. É só crer e o Senhor Jesus vai
te abençoar, Ele vai ministrar a salvação sobre a sua vida, se você se arrepender sinceramente dos seus pecados e crer nele como Senhor e Salvador da sua vida e receber Ele como Salvador pessoal. Quando eu posso fazer isso? Você pode fazer a qualquer momento da sua vida. É só você colocar o seu joelho no chão, é só você orar e pedir a Deus que faça essa obra maravilhosa em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar então para você agora, pedir a Deus, você que quer receber o Senhor Jesus como Senhor da sua vida agora, vamos fazer uma oração para você, colocando você diante de Deus agora, tá? Você que quer fazer um concerto com Deus também, aproveite essa oportunidade. Vamos fazer isso agora, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, fale assim: Senhor meu Deus, nesse momento eu reconheço os meus pecados e me arrependo de cada um deles em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ao Senhor, nesse momento, perdoa os meus pecados em nome do Senhor Jesus. Eu recebo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para toda a eternidade, para viver de acordo com a sua palavra, para seguir Ele por toda a minha existência. Coloque a mão aí no seu coração, fale com Deus agora. Você que já está na fé, peça a Ele renovo espiritual, peça a Ele fortalecimento espiritual. Senhor, eu quero nesse momento orar por essa vida, por aquele que neste momento estão aceitando o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, por aqueles que neste momento estão fazendo um concerto com o Senhor, por aquela pessoa que está se sentindo fraca espiritualmente e que nesse momento está pedindo um renovo espiritual. Meu Deus, ouça, meu Pai, cada coração agora. Seja o Senhor trazendo uma resposta para a vida desta pessoa. Seja o Senhor trazendo uma transformação para a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Glorifica, Senhor, o teu nome. Meu Deus, perdoa, Pai, os seus pecados em nome do Senhor Jesus. Que o nome dela seja escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu sei que por essa pessoa que nesse momento está tomando essa decisão, existe agora uma festa no céu e também uma festa em toda a igreja, para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Então que ela receba o perdão que há no nome do Senhor Jesus e a salvação que somente o Senhor Jesus pode nos dar. Pai, é o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí as considerações que Deus colocar no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ok, pastor Aguilar, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Quer dizer, tu falou algumas coisas que eu fiz aqui, umas anotações. O importante, como o senhor mesmo disse, nós temos que ir à igreja, não é por causa que vai ter a nação dos 600, que vai ter a caminhada no tal. Não, nós temos que ir à igreja pela consciência da graça de Deus que nos levou à reconciliação com Ele. Essa é a verdadeira finalidade. Outra coisa que eu disse que eu achei muito importante, que coisas sobrenaturais, que o pessoal ficou assombrado, né? Quando o coxo lá foi curado e tudo mais. Lembrando que isso para Deus não é nada. Mas o que interessa é o seguinte: quantas pessoas, precisamos repetir isso, quantas pessoas tiveram momentos especiais com Deus, foram até curados e não estão salvos? Vamos pensar nisso.
O senhor falou assim, coisas naturais estão acontecendo o tempo todo. E na grande maioria das vezes nós temos livramentos que nós nem percebemos. Então isso é muito importante. Não é o oba-oba, o que Deus evidentemente, pela sua infinita misericórdia, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, quando quer, quem quer, e nós não temos nada com isso. Ele faz o que Ele quer com o outro, Ele pode abençoar um, não abençoar o outro, e quem somos nós para julgarmos a Deus, não é? Então, isso eu achei muito importante, não é? E o senhor falou o seguinte, que aconteceu tudo, que esse sobrenatural, esses livramentos, que muitas vezes, eu coloquei assim, estão acontecendo o tempo todo, e nós percebemos, porém, a fé vem pelo ouvir a palavra, ou seja, não é o evento que vai, como é que se diz, nos salvar, mas é a fé. É a fé em Deus que vai nos salvar. Então nós vamos à igreja porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e que nós fomos comprados a nossa eternidade, a nossa vida, os nossos pecados foram perdoados pelo derramamento do sangue do Filho. Outra coisa que eu disse, a igreja não é clube, não é para você caminhar pelo sol, não é a nação de não sei quanto, não é nada disso. A igreja não é clube, a igreja ali é um lugar de comunhão em que o Espírito Santo vai operar. Hoje em dia, nós vemos que, até pelo tamanho da coisa, a igreja se subdividiu em denominações, mas isso é outro assunto. Mas nós não podemos perder que ali, na igreja, não é a igreja que vai ser salva, somos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. É isso que nós não podemos esquecer. E outra coisa que o senhor falou que é perfeita, a nossa profecia, ela tem que ser a palavra de Deus. Se a nossa profecia estiver fora da palavra, seja irmã, larga o teu marido, porque Deus botou aquele varão na tua vida, acabou, confronta tudo com a palavra de Deus, porque eventualmente a pessoa pode querer casar, pode querer tudo isso, não tem problema nenhum, tem mais é que pedir a Deus e tudo mais, mas se receber uma profecia dessa que contraria a palavra, pode ter certeza que não é. Mais adiante, eu achei o máximo, né? E o Pedro e João chegam, falam assim, dessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então ele fala, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, né, o que passou pelo milagre. E agora vem de reconhecer, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Ou seja, ele falou, olha, Jesus veio para vocês e vocês se recusaram. Vocês escolheram Barrabás. E essa salvação que está no texto estendeu aos gentios. Não é? Então, isso é muito importante. Eu achei assim, eles foram corajosos. Quando eles falaram, quem matou foi vocês. Tem uma coisa muito interessante, pastor, que eu acho assim, a lei, ela, para nós, porque nós precisamos entender que aquele povo foi criado desde criancinha, gerações e mais gerações, já vocês não excluídos de Deus, toda aquela história de Deus, né? O que veio que Moisés escreveu, e tudo aquilo, não é?
E as experiências, né, na tomada da terra prometida, tudo aquilo fez do povo se achar, entendeu, o último biscoito do pote, quando não é. A lei foi para provar que nós não somos nada, que nós dependemos de Deus. Quando vem o Salvador, eles rejeitam. E aí, os que, como é que se diz, os gentios que não tinham aquela tradição, que não tinham do que se orgulhar, esses aceitavam com mais facilidade a Cristo. Esses enxergavam nele realmente o Filho de Deus encarnado na terra, né? Então é interessante, o povo de Deus preferiu se ancorar na lei e se salvar pela lei foi impossível, ou seja, pela lei encostar na Deus na parede, ao passo que os gentios não viam Jesus. Lógico, muitos estavam com Jesus só para pegar mesmo o seu milagre e cair fora, que isso tem até hoje, mas outros não. Então, eu acho isso muito interessante, não é? Outra coisa que o senhor disse também, que o senhor falou, é a questão do refrigério, a fim de que da presença do Senhor vem um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo que já nos foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até o tempo. O senhor falou, esse refrigério aqui está realmente, ele está, como o senhor disse, está falando na volta, no retorno, quando nós estivermos com Cristo. Muito importante isso, não é? O que mais aqui que eu achei muito importante? Eu vou dar um salto, vamos para o final. Tendo Jesus ressuscitado, tendo Deus ressuscitado pela terra, enviou primeiramente ao vós para vos abençoar, no sentido de que cada um e a parte das suas perversidades. Então, eu acho essa aqui a grande mensagem, é a grande mensagem para todos. O povo judeu viu Jesus ressuscitado. O povo judeu não suportou. Ele queria que viesse um grande general, que derrubasse o Império Romano e fosse uma supremacia judaica. Não é isso. Jesus não veio para brigar, Jesus veio para salvar, não é? Por enquanto. Então essa aqui é a verdadeira mensagem, em que cada um se aparte das suas perversidades, porque a grande bênção que nós temos em Cristo Jesus é a graça de Deus. Então, era isso que eu tinha a comentar, não é? E a palavra hoje foi tão rica, tem tanta coisa, que o negócio vai se delongar, né? Então era isso. Muito obrigado. Glória a Deus, né? Vamos guardar aí as palavras, né? Foram trazidas hoje ao coração de cada um, né? Nós possamos aí nos fortalecer na palavra de Deus a cada dia e levar essa palavra, né? A nossa casa, a nossa família, aqueles que estão próximos, né? Tem oportunidade, né? Então você vai lá, fala de Jesus para a pessoa, prega a palavra de Deus. O tempo da salvação é esse tempo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Nós agora vamos fazer aquela oração de intercessão, aquela oração que você vai colocar diante de Deus a sua vida, a sua casa, a sua família, suas necessidades espirituais, mas também, como sempre nós falamos aqui, coloque também as suas necessidades, aquilo que é uma necessidade, tanto faz se ela é grande ou pequena. Coloque a sua vida diante de Deus. Quando Ele está na frente, com certeza as coisas vão se tornar mais tranquilas, mais fáceis de se resolver, ou pelo menos você vai ter mais paz nessa situação em que você está vivendo aí. Então coloque todas as coisas diante de Deus, fala com Ele, abre o seu coração em nome do Senhor Jesus. O irmão Luiz vai fazer a oração, ele faz uma oração de intercessão geral,
mas também estaremos aqui intercedendo pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra e coração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar como nós estamos, concentrados. Cada um de nós vai colocar diante de Deus as suas necessidades, as nossas necessidades. Então, vamos colocar, vamos orar pelo nosso país, vamos orar por Israel, vamos orar pelo Brasil, na certeza que Deus responde no tempo dele e que Deus sabe quais são as nossas verdadeiras necessidades, contando com a misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, em que a tua palavra foi pregada pela ministração do teu Espírito. E que aqui foi tudo pregado, foi tudo falado, não pelas nossas mentes, mas pela inspiração do teu Espírito, na fidelidade à tua palavra. Graças a Deus, Senhor, estamos aqui diante de Ti para colocarmos as nossas necessidades, as nossas dúvidas, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dificuldades. Pai, eu não sei o que cada um está passando, o que está colocando diante de Ti, mas eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, seja o Senhor misericordioso com nós todos, seja o Senhor a nos trazer resposta, seja o Senhor, meu Deus, na medida da tua sabedoria, na medida da tua soberania, a nos responder conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, não sabemos se é uma doença, não sabemos se é alguma dívida contraída, não sabemos se é o sonho de passar no concurso público, se é um casamento que pode se desfazer, se é uma questão de relacionamento entre pai e filho, se é um filho que se desviou da igreja. Senhor, em nome de Jesus, opera em nós, seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, a mudar tudo em nossas vidas, seja o Senhor a tocar em nossos corações. Senhor, é o que nós te pedimos, confiamos em Ti, renova as nossas forças, meu Deus, em nome de Jesus, nos renova, para que possamos continuar nessa situação, vivendo um dia de cada vez, Senhor, vivendo a firme esperança que Tu vais voltar, porque o Senhor se manifestou a nós em Jesus Cristo, e Cristo morreu pelos nossos pecados, e através do Espírito Santo, nós que somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, e que Te seguimos, e que Te obedecemos, e que vivemos, meu Deus, em nome de Jesus, o processo de santificação, Te agradecemos pela Tua salvação. Senhor, abençoe, responde as nossas orações, alivia as nossas aflições, Senhor, em nome de Jesus, que eu quero. Pai, em especial eu quero te pedir pelos missionários que vão a outros países levar a tua palavra. Eu quero te pedir, meu amado Deus e Pai, em nome de Jesus, seja o Senhor, meu Deus, a abençoar as pessoas que vão aos presídios e aos hospitais, também levar a tua palavra, meu Pai. Eu quero colocar agora Israel nas tuas mãos. Eu quero te pedir que o Senhor proteja esse povo que foi violentamente agredido, meu Deus, em nome de Jesus. Guarda, meu Deus, guarda Israel. Não permita, Senhor, que seja destruído. Pai, em nome de Jesus, eu também quero te pedir pelo nosso querido Brasil. Não permita, meu Deus, que o Brasil viva o caos econômico, que o Brasil chegue à miséria. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que percamos o nosso direito das nossas liberdades constitucionais, entre elas a liberdade de professar a nossa fé, a liberdade de manifestação e de expressão dos nossos pensamentos. Livre o Brasil do caos político, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro.
Livra o Brasil de ter fugitivos usurpados pelos traídos. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos a nossa tolerância. Toca no coração dos nossos representantes legais, que venham a te conhecer em espírito e em verdade, e que enxerguem que eles estão lá para nos servir e não para se servir. Prospera o Brasil, prospera os campos, a indústria, os serviços. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil do mal. É o que nós te pedimos e já te agradecemos na certeza de que estamos recebendo. Amém? E graças a ti, nosso Deus, nosso Pai, amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade, então, ao culto aqui. Vamos, na verdade, agora, né, nos preparar para fazer a oração final. Quero convidar você a estar conosco também no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Nós começamos aqui, né? Estamos aí no Instagram e também aqui no Google Meet, né? Então você é nosso convidado a estar louvando e adorando a Deus. Vamos agradecer a Deus, então. Vamos pedir a Ele que nos conceda aí uma semana muito abençoada na sua presença. Feche seus olhos, leve o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui outra vez na Tua presença para agradecer ao Senhor por essa oportunidade de cultuar o Senhor e estar ministrando esse culto todos juntos para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor. Que o Senhor seja exaltado, que o nosso Senhor Jesus, Ele também seja sempre exaltado. Meu Deus, eu quero dizer que eu concordo com a oração que o Teu Filho fez, com a oração que os Teus filhos e as Tuas filhas fizeram. Seja o Senhor trazendo uma resposta para cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, conceda a cada um uma semana de muita paz, uma semana de muita alegria, de muito renovo, da presença do Teu Espírito Santo. Seja o Senhor trazendo resposta, Pai, na vida de cada um, naquele projeto, naquele trabalho, naquele diagnóstico, naquela proposta, aquilo que essa pessoa tanto está esperando. Seja o Senhor trabalhando para que venha acontecer tudo segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja o Senhor guardando, protegendo, livrando, Pai, de todos os males, em nome do Senhor Jesus, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a ela estiverem, em nome do Senhor Jesus. Ao término desse culto, leva todos em segurança aos seus destinos, livra, Pai, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa, Senhor, o Teu povo, abençoa, meu Deus, a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então receber nesse momento a bênção de Deus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. E essa é a bênção apostólica. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua casa, a sua família. Conceda a todos uma semana muito abençoada, um restante de domingo também muito abençoado, em nome do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.